Nos confins do mundo, além dos domínios dos vivos, existe um reino sombrio onde nenhuma alma pode escapar. E no trono desse reino, sentado em sua majestade silenciosa, está Hades, o senhor do submundo. Mas será que ele realmente era um deus maligno ou apenas um governante justo do reino dos mortos? Hoje, vamos mergulhar na história do deus mais temido da mitologia grega. Junto com seus irmãos Zeus e Poseidon, é um dos 3 grandes deuses do Olimpo. Mas seu destino foi diferente. Enquanto Zeus ficou com os céus e Poseidon recebeu os mares, Hades foi designado para governar o submundo, um reino sombrio e silencioso, onde as almas dos mortos encontram seu destino. Mas, ao contrário do que muitos imaginam, Hades não era um deus cruel. Seu papel era manter a ordem, garantir que os mortos permanecessem onde deveriam estar e que o equilíbrio do cosmos fosse preservado. No entanto, sua presença era tão temida que seu nome raramente era pronunciado pelos gregos. Mas o que realmente fazia de Hades um deus tão misterioso e incompreendido? O submundo governado por Hades não era apenas um local de escuridão e sofrimento. Na verdade, ele era dividido em diferentes regiões, dependendo da vida que cada alma levou. Os Campos Elíseos, um paraíso reservado para heróis e almas virtuosas. O campo de Asfódelos, onde ficavam as almas comuns, nem boas nem más. O Tártaro, um lugar sombrio e de castigo eterno para os maiores criminosos da mitologia. Para entrar no submundo, os mortos precisavam atravessar o rio Estige com a ajuda do barqueiro Caronte. Mas aqueles que não tivessem uma moeda para pagar pela travessia ficavam vagando eternamente às margens do rio, sem destino. Os portões do submundo eram guardados por Cérbero, o temível cão de 3 cabeças, cuja única missão era impedir que qualquer alma escapasse. Diferente de outros deuses, Hades raramente interferia no mundo dos vivos. Seu dever era garantir que as almas seguissem seu caminho e que o ciclo da vida continuasse. Mas uma vez, Hades decidiu desafiar esse ciclo, e esse momento mudou para sempre a mitologia grega. O mito mais famoso envolvendo Hades é sua história com Perséfone, filha de Deméter, a deusa da colheita. De acordo com a lenda, Hades se apaixonou por Perséfone e, sem o consentimento dela ou de sua mãe, a levou para o submundo para torná-la sua rainha. Desesperada, Deméter parou de fazer as plantas crescerem, mergulhando o mundo em um inverno eterno. Percebendo que o equilíbrio da vida estava ameaçado, Zeus interveio e ordenou que Hades devolvesse Perséfone. Hades aceitou, mas antes de libertar, ofereceu-lhe sementes de romã, sabendo que quem comesse a comida do submundo nunca poderia deixá-lo completamente. Como resultado, foi feito um acordo. Perséfone passaria metade do ano com sua mãe e a outra metade no submundo, ao lado de Hades. Esse mito simboliza a criação das estações do ano. Quando Perséfone retorna à superfície, a primavera e o verão florescem. Mas quando ela volta ao submundo, Deméter se entristece e o outono e o inverno tomam conta da terra. Mas há algo intrigante nessa história. Seria Perséfone realmente uma prisioneira ou uma rainha que aprendeu a amar seu reino? Algumas versões do mito sugerem que Perséfone não foi apenas vítima, mas também uma governante poderosa ao lado de Hades, reinando sobre as almas e aceitando seu destino. Essa visão a torna muito mais do que uma simples donzela raptada. Ela se torna um símbolo do equilíbrio entre vida e morte. Além disso, algumas versões contam que, ao longo do tempo, Hades e Perséfone desenvolveram um relacionamento baseado no respeito mútuo e que o próprio Hades nunca a tratou com crueldade. Seu papel como governante do submundo foi compartilhado, tornando-a não apenas sua esposa, mas também sua igual no reino dos mortos. Diferente de Zeus e Poseidon, que frequentemente interagiam com mortais e deuses, Hades raramente deixava seu reino. Ele não buscava adoração e, por isso, tinha poucos templos dedicados a ele. No entanto, apesar de sua reputação temível,
Hades não era considerado injusto. Ele não enganava os mortos, nem os castigava arbitrariamente. Sua função era manter o equilíbrio entre a vida e a morte. Ele também era associado à riqueza. Como governante do submundo, Hades controlava os metais preciosos enterrados na terra, como ouro e prata. Por isso, muitas vezes era chamado de Plutão, que significa o rico. A figura de Hades na mitologia grega nos ensina muito sobre a relação dos antigos gregos com a morte. Diferente das religiões que vieram depois, os gregos viam a morte como um aspecto inevitável da existência, não como um castigo. Hades era simplesmente o guardião desse ciclo, garantindo que tudo seguisse seu curso natural. Curiosamente, algumas culturas antigas viam Hades como um deus benéfico, pois ele não apenas governava os mortos, mas também garantia que a vida pudesse continuar na superfície. Afinal, sem a morte não haveria renovação. Essa ideia faz dele um dos deuses mais equilibrados da mitologia grega. Nem bom, nem mal, apenas essencial. Além disso, sua figura foi transformada ao longo dos séculos. Na cultura moderna, ele muitas vezes é representado como um vilão absoluto, mas essa é uma distorção de sua verdadeira natureza. O Hades dos mitos originais era mais reservado, justo e inabalável, sem a crueldade excessiva com que costuma ser retratado. Com o tempo, a figura de Hades foi evoluindo. Na cultura moderna, ele muitas vezes é retratado como um vilão, mas essa visão não condiz totalmente com sua história original. Na mitologia grega, ele não era um deus malvado, apenas um governante imparcial de um reino inevitável. Seu nome continua vivo em diversas formas, inspirando obras de literatura, filmes e até mesmo jogos. Afinal, a morte sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade. E Hades, como guardião desse reino desconhecido, permanece um dos deuses mais fascinantes de todos os tempos. Mas, e para você? Hades era um tirano sombrio ou apenas um deus cumprindo seu papel no equilíbrio do mundo?